Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao estudo de classes de equivalência, ver alguma propriedade que ainda falta e, posteriormente, a gente vai definir uma nova relação de equivalência no conjunto dos inteiros, cujo conjunto quociente dessa relação vai possuir algumas propriedades especiais. Nesse conjunto quociente, a gente vai conseguir definir uma operação de soma e multiplicação que vai fazer com que esse conjunto quociente sirva de exemplo para várias coisas que a gente vai ver mais para frente no curso. Além disso, ele vai ter aplicações em várias outras partes da álgebra e em algumas outras áreas da matemática também. Então vamos dar seguimento primeiro vendo a propriedade de classe de equivalência que ainda falta ver. Bom, vamos começar com uma definição. Então, seja ser uma classe de equivalência, uma relação de equivalência R. Ou seja, eu tenho um conjunto R formado por pares ordenados, x, y, que estão num produto cartesiano de A por A. Esse A, um conjunto não vazio. Essa classe de equivalência é o quê? Eu vou pegar um elemento y qualquer no conjunto R e a classe de equivalência de y, que a gente também denota por y barra, é simplesmente o quê? O conjunto de todos os x no conjunto A, de modo que o x está relacionado com y, ou usando a notação de par ordenado, de modo que o par ordenado xy pertence ao conjunto R. Então eu estou pegando uma classe de equivalência, ou seja, um conjunto nesse formato, e aí o que a gente tem? Qualquer elemento que eu pego dentro desse conjunto C vai ser chamado de representante dessa classe. O que essa definição está dizendo? Vamos pegar um exemplo que a gente já viu. Pega o conjunto A como sendo o conjunto 1, 2, 3, 4 e a relação de equivalência R como sendo o produto cartesiano de A por A. A gente já viu que esse conjunto é de fato uma relação de equivalência e já calculou as classes de equivalência dele. Seria a classe de equivalência do 1, é o conjunto de todos os x em A, de modo que o x está relacionado com 1. E a gente viu que esse conjunto dá exatamente o próprio conjunto A. E essa definição está dizendo é o quê? Qualquer elemento que eu pego dentro dessa classe de equivalência, qualquer elemento que eu pego dentro desse conjunto 1 barra aqui é chamado de representante dessa classe. Então, se eu pego o 2, por exemplo, está aqui dentro, eu posso usar também o 2 para representar essa mesma classe de equivalência. O 3 está aqui dentro, eu posso também representar essa classe de equivalência pelo 3, assim como o 4 também posso usar como um representante dessa classe de equivalência. Ou seja, uma mesma classe de equivalência pode ser representada de formas diferentes à medida que eu vou pegando elementos que pertencem a essa classe de equivalência, a esse conjunto. A última propriedade que faltava ver a respeito das classes de equivalência é a seguinte: seja A um conjunto não vazio e R uma relação de equivalência no conjunto A. Então, A é a união disjunta das classes de equivalência dessa relação de equivalência R aqui. Ou seja, eu posso escrever o conjunto A como a união de todas as classes de equivalência que essa relação de equivalência R determinam. E essa união é disjunta porque a gente já viu, né, que se eu pego duas classes de equivalência, A barra e B barra, o que acontece? A barra interseção com B barra é igual a vazio, ou a barra é igual a B barra. Então, para duas classes de equivalência eu tenho duas possibilidades. Ou elas têm interseção vazia, ou elas são exatamente iguais. Quando eu tenho uma união de conjuntos cuja interseção é vazia, eu digo que essa união é uma união disjunta. Então, o que essa proposição está dizendo é que eu posso escrever o meu conjunto A como a união das classes de equivalência determinadas por esse conjunto R. Bom, então aqui, como eu estou falando de uma igualdade de conjuntos, eu preciso mostrar duas coisas. Eu preciso mostrar que o conjunto A está contido dentro da união de todas as classes de equivalência e que a união de todas as classes de equivalência está contido dentro do conjunto A. Se a gente lembra da definição de classe de equivalência, o que é uma classe de equivalência? Uma classe de equivalência é um conjunto de elementos no conjunto A. Esse conjunto A é o conjunto no qual a relação de equivalência R está definida, que forma um par com um dado elemento Y. Ou seja, esse conjunto aqui ele é um conjunto de elementos que estão dentro do A. Logo, toda classe de equivalência sempre está contida dentro do A. Então, se eu pego conjuntos que estão contidos dentro do A, quando eu faço a união deles, o resultado ainda continua contido dentro do A. Então, nessa igualdade aqui, a união das classes está contida em A. Isso aqui é imediato pela definição de classe de equivalência. O que eu preciso mostrar é o quê? Se eu pego um elemento qualquer no conjunto A, esse elemento pertence a uma classe de equivalência. Bom, como é que a gente faz essa prova? Como eu disse, precisamos mostrar o quê? Primeiro, que a união de todas as classes de equivalência está contida dentro de A. E segundo, que o A está contido dentro da união de todas as possíveis classes de equivalência. Para fazer a primeira, eu vou usar simplesmente a definição de classe de equivalência. Agora, para mostrar, e basta observar que da definição de classe de equivalência, segue o quê? Que B barra está contido dentro de A para todo B que eu pego no conjunto A. Logo,
quando eu faço a união de todas as possíveis classes B barra, isso ainda continua dentro do conjunto A. Então, eu preciso só mostrar o que vale a inclusão contrária. Agora, para mostrar 2, eu vou fazer? O que eu quero mostrar no 2? Eu quero mostrar que o conjunto A está contido na união de todas as classes de equivalência. Então, eu vou pegar um elemento aqui dentro do conjunto A e vou tentar chegar à conclusão que ele está em alguma classe de equivalência. Então, para mostrar 2i, seja x um elemento qualquer do conjunto A. Preciso encontrar uma classe de equivalência que contenha esse x. Mas quais são as hipóteses que a gente tem aqui? A é um conjunto não vazio, eu não sei quem é esse conjunto. R é uma relação de equivalência em A, eu também não sei quem que é essa R. Então, eu preciso de algum meio de conseguir, com essas informações, encontrar a classe de equivalência para o elemento x. E se a gente lembra da definição de relação de equivalência, a primeira condição da definição de relação de equivalência diz o quê? Para todo x que eu pego no conjunto A, o x tem que estar relacionado com x. Mas se o x está relacionado com x, isso significa sempre que o x pertence à sua própria classe de equivalência. Toda classe de equivalência possui pelo menos um elemento, que é o elemento que eu estou usando para definir essa classe. Então, se eu pego o x no A, esse x sempre vai pertencer à classe dele mesmo. Então, da definição de relação de equivalência, temos x pertencente ao conjunto x barra, ou seja, como esse x barra é alguma classe de equivalência dessa relação, ele vai ser um dos elementos que aparece nessa união toda aqui. Ou seja, x pertence à união de todas as possíveis classes de equivalência. Quando eu faço o B percorrer todo o conjunto A, quando B percorre todo o conjunto A, esse B em particular vai ser o próprio x, e aí ele vai aparecer dentro da classe do x barra. Logo, o conjunto A de fato está contido na união de todas as possíveis classes de equivalência. E aí, juntando a afirmação 1 e 2, tanto de 1 e 2, temos o A igual à união de todas as possíveis classes de equivalência determinado pela relação R. Além disso, essa união é disjunta por quê? Porque, como a gente já viu, duas classes de equivalência ou são iguais ou têm interseção vazia. Nessa união aqui, quando as classes são iguais, eu posso omitir ela. Então, o que sobra são somente as classes de equivalência distintas entre si, ou seja, que têm interseção vazia entre si. E aí isso conclui a demonstração dessa proposição. Bom, então agora a gente vai começar com algumas definições que vão ser necessárias para construir essa nova relação de equivalência no conjunto dos inteiros. A primeira é a seguinte: pega dois números inteiros A e B, com esse número B diferente de zero. A gente vai dizer que B divide o número inteiro A quando eu conseguir achar um número inteiro A, de modo que eu possa escrever o A como um múltiplo de B. Então, se eu consigo escrever o A como um múltiplo de B, eu vou dizer que o B divide esse número A. E aí a gente vai escrever essa notação B barra A, para dizer o quê? Que o A é um múltiplo inteiro do número B. Quando B não dividir, a gente vai usar essa notação B, a barrinha, mas com um traço na diagonal cortando aqui o A. Quando é que B não divide? B não divide quando eu não consigo encontrar esse número inteiro K aqui, de modo a tornar essa igualdade verdadeira. Exemplos: os números inteiros 1 e menos 1 sempre vão dividir qualquer número inteiro A. Por quê? Porque o A sempre pode ser escrito como sendo 1 vezes A, ou o A pode ser escrito como sendo menos 1 vezes menos A. Então eu tenho sempre que 1 divide A e menos 1 divide o A também. O número inteiro 0 não divide nenhum número inteiro B. Por quê? Porque é impossível escrever um número inteiro não nulo B como sendo 0 vezes A. Para todo número inteiro B diferente de 0, o B divide o mais ou menos B, né? Porque o menos B pode ser escrito como sendo menos 1 vezes B e o B pode ser escrito como sendo 1 vezes B. Isso aqui significa o B divide o menos B, isso aqui significa que o B divide o próprio B. Para qualquer número inteiro B diferente de 0, o B divide 0, porque 0 é sempre B vezes 0. O 3 não divide 8, por quê? Porque eu não consigo escrever o 8 como sendo um 3 vezes K, um número inteiro. Essa relação divide é válida nos inteiros. Esse K que aparece aqui tem que ser obrigatoriamente um número inteiro. Então, como eu não consigo escrever o 8 como um múltiplo de 3, então o 3 não divide o 8. 17 divide 51, por quê? Porque o 51 é simplesmente 17 vezes 3. Bom, essa relação divide tem algumas propriedades, que é o quê? Todo número inteiro A, o A sempre divide A, né? A gente já viu isso, A é sempre igual a A vezes 1. Se o A divide B e B divide A, onde ambos A e B são números positivos, então o A é igual a B.
Se o A divide B e B divide C, então o A divide C, ou seja, que vale uma transitividade, eu tenho esse mesmo B aqui, esse mesmo B aqui, então eu posso concluir pela divisão do A com C. Também, se A divide B e A divide C, então A divide qualquer combinação linear Bx mais Cy, desde que eu pegue x e y números inteiros. Bom, como é que a gente prova isso daqui? A primeira, né, é imediata, pois o A é sempre igual a A vezes 1. A segunda propriedade diz o quê? Se A divide B e B divide A, com A e B positivos, então A é igual a B. Então, quais são as minhas hipóteses? É que A divide B, B divide A. Então, como A divide B e B divide A, existem números inteiros K e L, tais que o quê? Como A divide B, eu posso escrever o B como sendo um A vezes K. Como B divide A, eu posso escrever o A como sendo um B vezes L. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na igualdade de A com B. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, essa expressão do A aqui, substituir nesse A que está aparecendo aqui. Então, substituindo a expressão de A em B, que a gente obtém, eu pego esse valor BL, troco aqui, vai ficar B igual a BLK, mas a gente está trabalhando com o conjunto dos inteiros, vale associatividade, então eu posso pegar esses parênteses aqui e reagrupar desse jeito, para escrever B igual a BLK. Posso isolar aqui, por exemplo, jogando esse fator B aqui para o lado da direita, ou jogando o B que multiplica KL para a esquerda, tanto faz, e escrever B menos BLK igual a 0, coloco B em evidência e escreve 1 menos LK igual a 0. Agora as hipóteses que a gente tem é o quê? Tanto A quanto B são estritamente maiores do que 0. Então se esse produto dá dando 0, como B é maior que 0, segue o quê? Que 1 menos LK tem que ser igual a 0, ou seja, KL igual a 1. E a única forma de um produto de dois números inteiros dar 1 é que se os dois forem 1 ou os dois forem menos 1. Então, assim, K igual a L é igual a 1 ou K igual a L é igual a menos 1. Mas, novamente, o que a gente tem? Por hipótese, ambos A e B são maiores do que 0. Se eles são maiores do que 0, o K e L igual a menos 1 não pode acontecer. Mas A e B são maiores do que 0, daí K tem que ser igual a L, que é igual a 1, e com isso eu faço K igual a L igual a 1. Nessa expressão aqui a gente obtém exatamente A igual a B, e aí o item 2 está provado. Para o item 3, o que a gente tem? Se A divide B e B divide C, então A tem que dividir C. Então, como A divide B e B divide C, de novo, por definição da relação divide, existem K e L números inteiros, tais que o B é A vezes K, e como B divide C, o C é B vezes L. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar dessas duas hipóteses, eu quero chegar que o A divide C. Mas para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso conseguir escrever o C como sendo A vezes alguma coisa, com essa coisa sendo obrigatoriamente um número inteiro. Bom, aqui eu já tenho o meu C. Eu quero escrever o C como um múltiplo de A. O A está aparecendo aqui onde? Na expressão do B. E o C é B vezes L, então eu vou pegar essa expressão do B, substituir aqui, e aí eu vou ter uma relação do C para o A. Substituindo B nessa expressão, posso escrever o quê? C igual a B, mas B vale A vezes K, então isso é AK vezes L. De novo, a gente está trabalhando nos inteiros, a multiplicação é associativa, é comutativa, eu posso usar isso tudo e escrever A que multiplica KL. Nessa multiplicação, K é um número inteiro, L é um número inteiro, então esse produto todo é de novo um número inteiro. Então eu estou escrevendo o C como sendo um número inteiro multiplicado pelo A, ou seja, o A de fato divide o C, que era o que a gente queria. Por fim, para a condição 3, o que eu tenho? Se A divide B e A divide C, então eu quero chegar à conclusão que A divide essa combinação Bx mais Cy, com x e y números inteiros. Então, suponha que A divide B e A divide C. Assim, existem K e L números inteiros, tais que B é igual a K vezes A e C é igual a L vezes A. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que A divide a combinação Bx mais Cy, quando eu pego x e y, números inteiros quaisquer. Então eu vou trabalhar com essa expressão. Dados x e y, números inteiros quaisquer, que a gente tem. Se eu faço Bx mais Cy, isso aqui é o quê? B vale K vezes A, então isso é Ka que multiplica x. O C é LA multiplica y. Posso primeiro aqui dentro trocar de lugar esses termos aqui por conta da comutatividade
da multiplicação nos inteiros, e dentro também, e escrever AKX mais ALY. Usando a associatividade dos inteiros, eu posso reagrupar os parênteses desse jeito, escrevendo A que multiplica KX mais A que multiplica LY. Coloco A em evidência, e aí eu tenho KX mais LY. Dentro aqui dessa soma, o que eu tenho? Eu tenho uma multiplicação nos inteiros, que ainda é um número inteiro. Aqui também é uma multiplicação de inteiros, que é inteiro. Soma de inteiros é novamente um número inteiro. Então isso tudo aqui é um número inteiro. E assim eu estou chegando aonde? Que BX mais CY é A que multiplica por um número inteiro. Isso significa o quê? Que o A realmente divide essa soma bx mais cy. Como kx mais ly pertence a z, então o A realmente divide a combinação bx mais cy, que era o que a gente queria. E aí isso encerra a demonstração dessa propriedade. Bom, essa relação divide não define uma relação de equivalência nos inteiros. O porquê disso fica para vocês. Mas a gente pode usar essa relação divide para construir uma nova relação que aí vai ser, de fato, uma relação de equivalência nos inteiros. Como é que a gente faz isso? Vamos começar novamente com dois números inteiros A e B. Eu vou dizer que A é congruente a B módulo M, ou seja, A é congruente a B através de um certo número inteiro M, se esse número M dividir a diferença de A menos B. Estou usando a relação divide, mas agora não é simplesmente A divide B, é M divide uma diferença de A e B. Então a gente vai denotar isso usando essa notação de A com essas três barrinhas índice M, B, ou ainda A, novas três barrinhas, mais mod M aqui fora. Tudo para dizer o quê? Que o M divide a diferença de A com B. Alguns exemplos disso: 5 é congruente a 2 módulo 3, por quê? Porque o 3 vai dividir a diferença 5 menos 2. 5 menos 2 dá exatamente 3, e 3 sempre divide 3. Então o 5 é realmente congruente a 2 módulo 3. Eu faço o 3, ele é congruente a 5 módulo 2, por quê? Eu tenho que ver se o 2, se esse número aqui divide a diferença do primeiro para o segundo. Quando eu faço a diferença 3 menos o menos 5, isso aqui vai dar 8. E 2 de fato divide 8, né? Eu consigo escrever o 8 como sendo 2 vezes 4. Então o 3 realmente é congruente a menos 5 módulo 2. O 21 é congruente a 3 módulo 6, porque, de novo, eu vou olhar. 6 divide a diferença 21 menos 3. 21 menos 3 é igual a 18, e 18 realmente é um múltiplo 6. Então, o 21 realmente é congruente a 3 módulo 6. Essa congruência módulo M, ela tem uma série de propriedades, tem muita coisa para ser vista e para ser estudada a respeito disso. A gente não vai entrar nesses detalhes porque não é o objetivo do curso. Aqui eu apresentar só o necessário para definir uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros. Quem já fez um curso de teoria dos números ou vai fazer um curso, vai estudar bastante propriedade dessa congruência módulo M. Mas aqui, de novo, a gente vai focar no estritamente necessário para o fundamento do curso. Isso é justamente o fato de que a congruência módulo M é uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros. Então, o que essa proposição está dizendo? O que ela está dizendo é o quê? Se eu pego o conjunto R formado pelos pares ordenados XY em Z cartesiano Z, tais que o X é congruente a Y módulo um certo M, essa proposição está dizendo que isso daqui é uma relação de equivalência. Ou seja, esse conjunto satisfaz a propriedade da reflexividade, da simetria e da transitividade. Vai ser a partir desse conjunto, dessa relação congruência ao módulo M, que a gente vai estudar as classes de equivalência dessa relação. As classes de equivalência aqui vão ser muito bem determinadas, elas vão existir em quantidade finita, essa quantidade está relacionada com esse número M, a forma dessas classes também vai estar relacionada com esse mesmo número M, e aí vai ser no conjunto quociente dessa relação R, dessa relação congruência módulo M, é que a gente vai definir uma operação de soma e multiplicação. E aí o conjunto quociente dessa relação é que vai aparecer de forma frequente ao longo desse curso. Bom, então vamos provar que isso aqui de fato é uma relação de equivalência. Então, prova seja R o conjunto de todos os pares ordenados XY em Z cartesiano Z, faz que X é congruente a Y, módulo esse número M. Provemos que R é uma relação de equivalência. Para isso eu preciso mostrar aquelas três propriedades. Então, primeiro, seja X um número inteiro qualquer. O que eu quero fazer? Quero mostrar que X está relacionado com X.
mas nessa relação R, está relacionado com x é o que? É x congruente a x módulo m. Mas para isso ser verdade, o que tem que acontecer? O m tem que dividir a diferença x menos x. Mas x menos x é sempre zero, e zero é sempre um múltiplo de m, né? Sempre zero vezes m. Então vamos escrever isso. Pegando x um número inteiro qualquer, como x menos x é igual a zero, e zero é sempre igual a zero vezes m, então a gente tem que x, de fato, é congruente a x módulo m. Ou seja, o x está realmente relacionado com o próprio x, que era o que a gente queria nessa primeira parte. Agora, para provar a segunda propriedade, que é da simetria, o que eu vou fazer? Suponha que x está relacionado com y nessa relação congruência módulo m. O que eu quero chegar? Eu quero chegar que o y está relacionado com x. Mas para o y estar relacionado com x, o que precisa acontecer? O y tem que ser congruente com x módulo esse número m. Mas para y ser congruente a x módulo m, o que eu preciso chegar à conclusão? Que o m divide a diferença y menos x. O que eu sei aqui é que x está relacionado com y, ou seja, o m divide a diferença x menos y. Para conseguir provar isso aqui, eu preciso associar esse termo com esse de cá. Se eu conseguir, a partir disso daqui, obter esse termo aqui de cima, eu conseguiria chegar à conclusão que, de fato, o m divide essa outra diferença. Mas isso daqui a gente percebe que é fácil fazer, né? Se eu pego esse termo aqui e multiplico por menos 1, eu obtenho o que está aqui em cima. E aí, com isso, eu vou ter que, de fato, o m divide essa diferença. Então, vamos escrever isso. Bom, então se a gente está supondo que o x é relacionado com y, significa o quê? Assim, x é congruente a y módulo m, ou seja, m divide a diferença x menos y. Logo, existe um k inteiro tal que x menos y é k vezes m. Mas o que eu quero é a diferença y menos x. Mas y menos x, isso aqui é a mesma coisa que menos x menos y. Distribui esse menos aqui, menos x que está aqui, menos com menos dá mais, o mais y. Só que o x menos y é a mesma coisa que m que multiplica k. Novamente, eu estou com uma multiplicação nos inteiros, é comutativa, é associativa, eu posso escrever isso simplesmente como sendo o quê? M que multiplica menos k. Como k é um número inteiro, menos k também é um número inteiro, então eu estou escrevendo a diferença x menos y como sendo um número inteiro multiplicado por m. Daí significa que o m, de fato, divide y menos x, ou seja, y é congruente com x módulo m. Com isso, o y realmente está relacionado com x. Falta agora a propriedade da transitividade, né? Por último, suponha que x está relacionado com y e y está relacionado com o z. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar à conclusão que x está relacionado com o z. Bom, mas x está relacionado com y significa o quê? E x é congruente a y módulo m, significa que m divide a diferença x menos y. Y está relacionado com z significa o quê? Significa que y é congruente a z módulo m, isto é, m divide a diferença y menos z. Estou querendo chegar que x está relacionado com z. Então eu preciso chegar a que x é congruente a z módulo m, ou seja, eu preciso chegar à conclusão que o m divide a diferença x menos z. O que eu tenho até agora? O que eu sei até agora? Eu sei que o m divide x menos y e sei que o m também divide y menos z. O que a gente já viu a respeito da relação divide? O que? Se A divide um B e A divide um C, ou seja, se esse mesmo elemento divide tanto B quanto C, ele divide qualquer combinação, desde que eu pegue x e y números inteiros. Ele divide qualquer combinação entre B e C, desde que eu pegue esses números aqui como sendo números inteiros. Ora, se eu pegar aqui esse x menos y e somar com o y menos z, o que eu vou obter? Menos y cancela com menos y, sobra simplesmente x menos z. Bom, então se eu faço essa combinação, pegando aqui 1 e 1, como m divide o primeiro fator e m divide o segundo fator, ele divide essa combinação quando eu escolho esses valores 1 e 1 aqui. Ou seja, m também divide a diferença x menos z, que é o resultado dessa combinação. Então a gente só precisa fazer isso para chegar à conclusão que de fato x divide z. Vamos escrever isso organizando tudo. Então, se eu estou supondo que x divide y e y divide z, então x é congruente a y módulo m e y é congruente a z módulo também o m. Logo, a gente tem m divide x menos y e m divide y menos z. Daí, usando essa condição 4 aqui, eu posso dizer que o m divide
x menos y mais y menos z. Aqui esse termo menos y cancela com esse termo mais y, isto é, m divide x menos z. Com isso, o x é congruente a z módulo m, e então significa que x realmente está relacionado com z. Então, portanto, a congruência módulo m é realmente uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros. E aí isso conclui a demonstração dessa propriedade. Aí agora, sabendo que isso é uma relação de equivalência, a gente pode determinar as classes de equivalência dessa relação. E nesse conjunto das classes de equivalência que a gente vai definir a soma e a multiplicação. Mas essa parte vai ficar para a próxima aula. Para finalizar essa aula, a gente vai ver só mais algumas propriedades básicas dessa relação congruência módulo m. São as seguintes. A relação congruência módulo m satisfaz as seguintes propriedades. A1 é congruente a B1 módulo m se e somente se A1 menos B1 é congruente a 0 módulo m, ou seja, se A1 é congruente a B1 módulo m, então a diferença A1 menos B1 vai ser congruente a 0 módulo esse mesmo m, e se a diferença A1 menos B1 for congruente a 0 módulo m, então é porque o A1 é congruente a B1 módulo esse m. Se eu tenho um A1 congruente a B1 módulo m, um A2 congruente a B2 módulo m, então eu posso somar essas congruências termo a termo, ou seja, somar o A1 com o A2, o B1 com o B2, que isso não vai alterar a congruência, ou seja, se eu somo o A1 mais A2, vai continuar sendo congruente a B1 mais B2 módulo m. Eu tenho que somar congruências que estão no mesmo módulo. Terceiro, se o A1 é congruente a B1 módulo m e o A2 é congruente a B2 módulo m, então eu também posso multiplicar essas congruências, ou seja, multiplicar o A1 com o A2, o B1 com o B2, que o resultado vai continuar sendo congruente módulo esse mesmo m. Aqui também estou multiplicando congruências para o mesmo módulo m e o resultado continua no mesmo módulo m. Uma outra propriedade, se eu tenho A congruente a B módulo m, então eu posso multiplicar os dois lados dessa congruência por um certo número inteiro x qualquer aqui, isso não vai alterar a congruência. Então, se A é congruente a B módulo m, A vezes x é congruente a B vezes x módulo m, independente do x que eu pego. E por último, vale a lei do cancelamento, que é o quê? Pega um número inteiro d qualquer que tenha máximo divisor comum igual a 1 com o m. E aí o que eu vou ter? Se o A vezes D for congruente a B vezes D módulo M, então isso implica que o A é congruente a B módulo M. Ou seja, se eu pego um D aqui que tem máximo divisor comum com 1, eu posso simplificar esse D nos dois lados dessa congruência que o resultado vai continuar sendo verdadeiro. Bom, a demonstração dessas propriedades não é difícil, é só realmente trabalhar com a definição de congruência módulo M e com aquelas propriedades para relação de vídeo. Eu vou fazer aqui somente a demonstração do item 3, os demais ficam como exercício. Então, prova, o que a gente tem? Suponha que o A1 é congruente a B1 módulo M e que o A2 é congruente a B2 módulo M. Então, suponha que A1 é congruente a B1 módulo M e A2 é congruente a B2 módulo M. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar à conclusão que se eu multiplico o A1 por A2, o resultado vai continuar congruente a B1 vezes B2 módulo esse próprio M. Bom, mas dessas congruências, o que a gente tem? Assim, existem K e L números inteiros, tais que o M divide A1 menos B1 e o M divide A2 menos B2. Ou seja, A1 menos B1 é igual a K vezes M e A2 menos B2 é igual a L vezes M. Isola aqui o A1 e o A2 nessas equações e a gente pode escrever A1 igual a B1 mais K vezes M e A2 igual a B2 mais L vezes M. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no A1 vezes A2 congruente a B1 vezes B2. Ou seja, eu preciso chegar à conclusão que o M divide A1, A2 menos B1, B2. Então, para isso, eu vou fazer é multiplicar esse A1 com A2. Então, assim, o que vai ser A1, A2? Isso aqui é B1 mais KM, multiplica B2 mais LM. Distribuindo aqui, isso vai ficar B1, B2 mais B1, LM mais KM, B2 mais KL, M ao quadrado. Aqui eu já usei associatividade, comutatividade de soma e multiplicação dos inteiros para reorganizar. Então aqui eu posso pegar esses termos todos que tem M e colocar o M em evidência e escrever o quê? B1, B2 mais M que multiplica B1L mais K, B2 mais KL. Ou seja, A1, A2 menos B1, B2 é igual a M que multiplica B1L mais K, B2 mais KLM.
Como B1 e L, A, B2 e esse M são todos números inteiros, essa coisa toda aqui continua sendo um número inteiro. Ou seja, eu estou escrevendo a diferença A1 menos A2 como sendo M vezes um número inteiro. Então, assim, M divide A1, A2 menos B1, B2. Logo, A1, A2 realmente é congruente a B1, B2, módulo esse número M. E aí isso conclui a demonstração desse item. Então, para os demais itens, é só aplicar uma ideia parecida, é trabalhar com a definição de congruência, com as propriedades da relação divide, que a gente consegue mostrar que todos são verdadeiros. Então a aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula a gente vai determinar quem são as classes de equivalência nessa relação congruência módulo M, quem é o conjunto quociente dessa relação de equivalência.